nossa parte de calorimetria e vamos agora estudar calor e os conceitos assim relacionados. Equilíbrio térmico, calor, energia interna, calor específico, capacidade térmica e quantidade de calor sensível. Então, no nosso assunto de termodinâmica, nós vamos falar agora sobre a calorimetria e mais especificamente sobre calor. Vamos começar, galera, falando sobre equilíbrio térmico. Então a gente sabe o seguinte, que se a gente tem dois corpos e eles têm temperaturas diferentes, se eles são colocados em presença um do outro, e a gente coloca de um jeito que eles não vão trocar calor com mais nada, a não ser entre eles. Então eles têm que estar isolados termicamente do meio ambiente. A gente verifica experimentalmente que após algum tempo eles estão em equilíbrio térmico, ou em outras palavras, eles alcançam a mesma temperatura. Essa é a tendência natural dos corpos. E a temperatura vai seguir a seguinte lógica. O corpo de maior temperatura vai transferir energia térmica para o corpo de menor temperatura, sempre nessa ordem, da maior temperatura para a menor. Isso de forma espontânea. Então, de forma espontânea, só é possível o calor e do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora a gente vai diferenciar um pouco o que são esses conceitos. Energia térmica, energia interna, calor. Então, ilustrando, ó, aqui eu tenho um corpo A com a temperatura A, e aqui a gente tem, então, um corpo B com temperatura B. Como as temperaturas são diferentes, vai haver uma transferência de energia do A para o B por meio do calor. Então, o calor a gente percebe que ele é uma transferência de energia. Depois que o A transferiu a energia térmica para o B, os dois vão alcançar a mesma temperatura. Então, essa transferência de energia cessa quando as temperaturas ficam iguais. E eles vão ter, então, uma nova temperatura. A temperatura de A vai ser uma nova temperatura. E a temperatura de B também vai ser uma nova temperatura. Mas elas serão iguais agora nesse novo contexto. E aí a gente define o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito. Então, é só enquanto eu tenho aqui a transferência de energia devido a uma diferença de temperatura. Sempre do de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Uma vez que a gente cessou a transferência de energia, deixa de haver o calor. Então os corpos eles não possuem calor, tá, galera? Eles possuem energia interna e parte da energia interna é a que nós chamamos de energia térmica, que é a energia responsável pela agitação molecular. Geralmente é uma energia cinética das moléculas. Essa é a minha energia térmica. E a energia interna a gente já vê que é um conceito mais amplo, tá certo? Mas essa energia térmica, ela vai se transferir então de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Porque eles seguem semelhante ao que a gente faria, por exemplo, se a gente tivesse esses tubos aqui. Se eu deixasse um tubo mais alto e outro mais baixo, e eu tivesse aqui deixando uma separação entre eles, quando eu tirasse essa divisão, o mais alto ia passar a água para o mais baixo até eles alcançarem a mesma altura. Do mesmo jeito é com a temperatura. Eles vão trocar calor até finalmente eles alcançarem a mesma temperatura. A gente pode fazer analogia com os fluidos. O calor ele tem muitos comportamentos que a gente pode fazer analogia com os fluidos. Esse é um exemplo. E só para frisar, gente, nenhum corpo possui calor. Eles possuem energia interna, certo? E parte da energia interna é o que nós chamamos de energia térmica, que é o calor que é transferido na forma de calor. Então vamos falar aqui da energia interna. É a soma de todas as energias no interior de uma substância, ou até, de forma mais geral, a soma de todas as energias do interior de um corpo. Então, qualquer corpo que você pensar, ele tem diversas formas de energia ali. Ele tem a energia cinética translacional, da agitação molecular, que é o que a gente mais estuda aí quando a gente vai falar, por exemplo, de gases, né? Os gases estão se movimentando e eles estão fazendo um movimento de translação, ou seja, eles estão se movimentando de maneira o quê? Desordenada. É um movimento de translação. O contrário da translação é a rotação, quando o objeto gira em torno de um referencial. Tranquilo? Além dessa energia translacional, a gente tem outras. A gente tem energia rotacional, as moléculas podem rotacionar. A gente tem energia devido ao movimento dos átomos dentro da molécula, principalmente o movimento de vibração. A gente tem uma energia potencial devido às forças entre as moléculas, já que elas possuem carga elétrica, então tem uma energia potencial associada. E assim vai indo. A energia nuclear, energia
devido a interações eletromagnéticas ali no interior da molécula. Então, todas as formas de energia que você pensar, se você somar todas elas, você vai ter então a energia interna. E você vê que não é algo muito simples, porque são muitas formas de energia, não é? Então, a depender do estudo, a gente vai ter como descrever de maneira quantitativa a energia interna. Mas a gente vai estudar em termodinâmica que o que nos interessa mesmo não é o valor da energia interna em si, mas a diferença da energia interna, antes e depois do corpo receber calor. Agora uma observação aqui interessante. A gente sabe que o calor flui de um corpo de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Agora, o calor não necessariamente vai fluir de uma substância com mais energia interna para outra com menor energia interna. Olha só, eu tenho aqui esse balde com uma determinada temperatura e uma xícara que tem uma temperatura maior que a do balde. Mas se você for ver a energia interna, qual dos dois vai ter maior energia interna? O balde vai ter maior energia interna, porque ele tem mais massa, então ele tem mais partículas. A soma das energias de todas essas partículas, embora a temperatura seja menor, ultrapassa a soma das energias de todas as partículas aqui da xícara. Mas o calor vai fluir da xícara para o balde, e não do balde para a xícara. Então, a natureza tem essa característica. Ele não necessariamente vai de maior energia interna para menor energia interna. É sempre de maior temperatura para menor temperatura, independente da energia interna ser maior ou menor. Tá certo? Então o balde tem uma energia interna maior do que a xícara, porque a xícara tem uma quantidade de volume bem inferior. Mas a temperatura da xícara é maior. Então a xícara, mesmo tendo menor energia interna, vai passar a sua energia térmica para o balde. Porque o que importa é a diferença de temperatura e não a diferença de energia interna. Vamos agora falar do calor específico, um conceito muito importante da física. A gente sabe que materiais absorvem energia de maneiras diferentes. Então, a energia, ao absorver energia, por exemplo, o objeto ou o material, ele pode aumentar a sua temperatura porque vai agitar mais as moléculas. Então, vai aumentar o movimento de translação delas. Então, elas vão ficar mais agitadas, vão se chocar umas com as outras e com as paredes ali do recipiente, se for um gás. E elas vão começar a se chocar umas com as outras e aí a gente vai aumentar a temperatura como um todo, porque a temperatura é medir quão agitadas elas estão. Agora, esse aumento da energia, também, o fornecimento de calor, pode aumentar a rotação e a vibração interna da molécula. E isso vai se converter então, em energia potencial. Isso não eleva a temperatura. É o que acontece, por exemplo, na mudança de fase de uma substância pura. A gente está fornecendo calor inicialmente e ela não muda a temperatura, porque a energia que ele está recebendo está servindo para quê? Para rotacionar e vibrar a molécula. E a única forma de energia que contribui para a temperatura é a energia cinética translacional. A energia cinética rotacional e vibracional, ela não contribui para a temperatura. Então, com base nisso, né, cada substância vai ter uma resposta ao aumento de temperatura. A gente então tem o calor específico. E o calor específico de qualquer substância é definido como a quantidade de calor necessária para a gente alterar a temperatura de uma unidade de massa em 1 grau. Então, por exemplo, eu posso pegar um calor específico utilizando como massa a unidade em gramas e posso utilizar o Celsius como unidade de temperatura. Então, o calor específico, por exemplo, da água vai ser a quantidade de calor necessário para pegar 1 grama de água e aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Na verdade, não precisa aumentar. Pode ser aumentar ou diminuir, por isso que a gente deixou aqui alterar. Tá bom? Tudo que vale para aumentar, também vale para diminuir. É a mesma quantidade de calor. Então, a mesma quantidade de calor que eu uso para aumentar 1 grau Celsius de 1 grama de água, é a mesma quantidade de calor que eu uso para diminuir 1 grau Celsius de 1 grama de água. Então, olha só essa ilustração. Quem aqui não já passou por isso? Você está comendo uma torta quente, a crosta dela, a casca dela aqui está mais fria e o interior está mais quente. Então você pega ali e dá uma mordida achando que está tranquilo, quando vai lá se queima. Porque são materiais diferentes. Então cada um vai aumentar ou diminuir sua temperatura de forma diferente. Então aqui dentro ele aumentou a temperatura mais rápido, aqui ele aumenta mais devagar. Do mesmo jeito a água. A água, ela tem um elevado calor específico. O que que isso significa? Significa que eu preciso de mais energia para poder provocar uma mudança de 1 grau Celsius numa grama de água. Mais do que, por exemplo, na areia. O calor específico da água é maior do que a areia. Como o calor específico da areia é menor, significa que, então que eu tenho maior facilidade. Eu preciso de menos energia, menos calor, para poder provocar uma mudança de 1 grau Celsius na areia.
Então, devido ao fato da água ter um elevado calor específico, ela funciona como um regulador térmico, porque ela dificulta a variação da temperatura, uma vez que eu preciso de uma quantidade de calor relativamente alta para poder provocar uma mudança de 1 grau Celsius na temperatura da água. Tá certo? Então é por isso que os locais têm água. Criam-se até lagos artificiais, como por exemplo em Brasília. Em Brasília, o lago Paranoá ele é feito para dar uma equilibrada térmica ali na região. Sem o lago, o clima seria mais quente ainda do que o é. E é por isso que os desertos são tão quentes de dia e tão frios à noite, porque o calor específico da areia é baixo. Então significa que ele absorve muito rápido a energia térmica, porque precisa de pouca energia para poder provocar uma variação de temperatura. Então rapidamente a temperatura sobe. Mas a mesma facilidade que teve para aumentar a temperatura da areia vai ser também para diminuir. Então de noite todo esse calor vai se perder com facilidade. E aí fica frio. Já locais com água, a temperatura tende a ser mais estável. E é por isso que o nosso corpo é 70% de água, para que a nossa temperatura, para auxiliar a manutenção da nossa temperatura ali em torno de 36 graus Celsius. Então a gente pode entender o calor específico também como se fosse uma inércia térmica. Assim como a gente tem a inércia mecânica lá da lei de Newton, que é a dificuldade que os corpos têm em mudar o seu estado de movimento, o calor específico é a medida da dificuldade que os corpos têm em mudar a sua temperatura. Quanto maior o calor específico, mais difícil é mudar a temperatura do corpo, seja para aumentar, seja para diminuir.